Você já ouviu dizer que o curupira protege a floresta? Mentira. O curupira não protege nada. Ele julga. E os homens que entram na floresta sem respeito nunca saem da mesma forma que entraram. Alguns não saem de jeito algum. Seus corpos ficam lá, em algum lugar entre as raízes e o barro, onde nenhum mapa jamais vai chegar. E suas mentes, essas saem antes ainda. Saem pela fresta dos galhos na madrugada, quando ninguém está olhando. Isso não é lenda. Isso é um sistema de punição com mais de 500 anos de registros. E hoje você vai conhecer as regras desse tribunal antigo, antes de descobrir que talvez você já tenha violado uma delas. Os primeiros jesuítas que pisaram no Brasil no século XVI encontraram algo que não estava nos seus mapas. Não eram apenas índios, onças ou serpentes venenosas. Havia algo que os guias indígenas chamavam pelo nome em voz baixa, quase em sussurro, como se pronunciar alto pudesse convocar aquilo que não queriam encontrar. Os padres anotavam as reações com curiosidade científica, a forma como os indígenas mais experientes, homens que dormiam na floresta desde crianças, baixavam os olhos e mudavam de assunto quando aquele nome surgia na conversa. Curupira, o Senhor da Mata. O padre José de Anchieta foi um dos primeiros europeus a registrar por escrito o terror genuíno que esse nome causava nas aldeias. Não era adoração, era temor. Existe uma diferença fundamental entre adorar um Deus e temer um juiz. Um Deus você pode aplacar com oferendas, com preces, com devoção. Um juiz não. Um juiz observa seus atos, registra suas intenções e profere sentença com base no que você realmente fez, não no que você prometeu fazer. Essa distinção é tudo que você precisa entender sobre o curupira. Os tupis diziam que ele não tinha rosto fixo, que ele assumia a aparência daquilo que você mais queria ver naquele momento. Um veado gordo cruzando a trilha no momento certo, uma criança perdida que precisava de ajuda, um caminho inexplicavelmente aberto numa mata que parecia intransponível minutos antes. Ele era o desejo materializado, a tentação com cheiro de terra molhada. Mas seus pés estavam sempre ao contrário. Calcanhares na frente, dedos apontando para trás. Por quê? Não era apenas um detalhe grotesco para assustar crianças. Era uma lógica precisa, calculada durante gerações. Quando um caçador encontrava rastros na mata e tentava seguir o ser que os deixou, ele andava na direção oposta ao real trajeto. Cada passo que parecia te aproximar te afastava mais. Cada hora de caminhada te jogava mais fundo no território onde ele mandava. Até que a floresta não tinha mais borda. Até que não havia mais norte nem sul. Até que o único som que você conseguia identificar era o seu próprio coração batendo rápido demais. Isso não é um monstro que mata. Isso é um sistema que enlouquece. E a loucura, como qualquer sobrevivente das profundezas da Amazônia sabe, é muito mais eficiente que a morte. Mas o que exatamente faz um homem merecer o julgamento do curupira? Aqui começa o que ninguém te conta nas aulas de folclore brasileiro. O que os livros didáticos simplificam até virar uma ilustração colorida numa cartilha de terceira série. O que se perde quando uma tradição oral de milênios é comprimida num parágrafo. Não era qualquer entrada na floresta que despertava o guardião. Os índios caçavam ali todos os dias, durante gerações. Pescavam nos igarapés, colhiam frutos, dormiam sob as copas das árvores sem jamais serem tocados, sem jamais se perderem de forma inexplicável, porque eles conheciam as regras, não como leis escritas numa pedra, como instinto, como respiração, como a forma natural de existir num mundo que é maior do que qualquer homem. Regra número 1. Você pode matar o que precisa, mas não pode matar o que não vai usar. A floresta tolera a sobrevivência. Ela foi construída em torno dela, cada predador e cada presa existindo dentro de um equilíbrio que levou milhões de anos para se calibrar.
Ela não tolera o desperdício. Um caçador que mata 3 veados e carrega apenas um está declarando guerra a uma lógica que existia antes da primeira palavra humana. Regra número 2. Você pode levar frutos, madeira, água, cascas, raízes, mas nunca mais do que pode carregar com seu próprio corpo. A ganância, dizem os mais velhos das aldeias do Alto Rio Negro até hoje, tem um cheiro específico na floresta. Não é metáfora, é experiência acumulada. O homem que carrega mais do que precisa cheira diferente. Sua respiração muda, seu suor muda. E o curupira, que vive no cheiro verde e úmido da mata densa, o reconhece de quilômetros de distância. E a regra número 3. E esta é a mais perturbadora, porque é a mais difícil de fingir que não se aplica a você. Você não pode entrar na mata com o coração sujo. Intenção de destruir, de dominar, de extrair sem dar em troca, de transformar em produto o que foi construído como vida. Isso é o que realmente desperta o julgamento. Não o ato ainda, a intenção. O curupira, dizem os xamãs, lê a floresta como um livro aberto, e você é parte dessa floresta desde o momento em que pisa nela. Seus pensamentos deixam rastros tanto quanto seus pés. E agora me responda com honestidade, sem se esconder atrás da lógica confortável de que isso é apenas lenda. Se o curupira existisse hoje, com esses critérios, quem estaria seguro? Quem entraria nessa floresta sem ser julgado? Em 1925, o coronel Percy Fawcett desapareceu na Amazônia brasileira com o filho e um amigo, em busca da cidade perdida que ele chamava de Z. Nenhum rastro, nenhum corpo, nenhuma mensagem final. A selva simplesmente os absorveu como absorve folhas caídas. Timber yields are up. We need more land. Agreed. Acquisition costs are trending down. Perfect. Let's target the northern parcels. I'll handle the surveys. So, the quarterly projections indicate a strong upward trend, especially in the tech sector. We should consider. Também desapareceram. 13 pessoas ao todo foram engolidas por aquela região do Mato Grosso em menos de uma década. A ciência diz: desorientação em ambientes sem referências visuais, doenças tropicais sem tratamento, ataques de animais ou tribos hostis, falhas de planejamento. Mas os ribeirinhos que vivem às margens do rio Xingu até hoje, os homens e mulheres cujos avós eram crianças quando Fawcett desapareceu, dizem outra coisa. Dizem que Fawcett foi julgado. Que ele entrou na floresta com olhos de conquista, não de respeito. Que ele queria extrair o segredo da Amazônia, arrancá-lo da terra e levá-lo para um museu em Londres. Que para ele, a floresta era um problema a ser resolvido, não um ser a ser respeitado. E a floresta, dizem eles, percebeu. Em 1925, um grupo de madeireiros operando ilegalmente no interior do Pará, homens experientes, com anos de trabalho na mata, que conheciam a floresta como conhecem a própria casa, relatou ter visto um ser de cabelos alaranjados e pele escura caminhando na borda de uma clareira na madrugada. Não correu, não atacou, apenas ficou parado, olhando. Todos os homens do acampamento fugiram antes do amanhecer, deixando equipamento, comida, tudo. Todos os 7 enlouqueceram parcialmente nos meses seguintes. Distúrbios severos de sono, paranoia constante, sensação inescapável de estar sendo observado mesmo no centro de cidades grandes. Um deles foi incapaz de passar por um parque arborizado pelo resto da vida sem entrar em colapso de ansiedade. O último sobrevivente do grupo, um homem chamado apenas como Seu Benedito nos registros do Hospital Psiquiátrico de Belém, onde morreu em 1974, repetia a mesma frase para qualquer pessoa que se aproximasse do leito. Médicos, enfermeiros, familiares que ainda apareciam. Whatever the forest is showing her through data is inexplicable as what the shamans have been saying for centuries. Different language, same message. Sempre a mesma frase, com a mesma expressão no rosto. Não de terror, mas de algo parecido com compreensão tardia. Ele não me perseguiu. Ele apenas me mostrou o que eu era. Pense nisso por um momento. Não como história de horror, como diagnóstico. O curupira não precisa te destruir. Ele não precisa te matar,
Não precisa te devorar. The Round the Bend Não precisa reveals fazer nada do que nothing. monstros de Just lenda more costumam river, fazer. more jungle, Ele more simplesmente moonlight. te coloca na frente de um espelho que não distorce. Um espelho que mostra não o que aparenta ser, mas o que você realmente é quando acha que ninguém está olhando. E para alguns homens, essa visão é literalmente insuportável. A mente quebra antes de aceitar o que vê. Aqui está o que realmente perturba nessa lenda. Quando você para de tratá-la como folclore e começa a tratá-la como o que ela é: conhecimento. O Curupira, na sua essência mais profunda, não é um ser sobrenatural que vive entre as árvores esperando turistas desatentos. Ele é um mecanismo de consciência coletiva, uma tecnologia social que os povos originários desenvolveram ao longo de séculos para preservar algo que sabiam ser frágil demais para sobreviver à natureza humana sem proteção. Uma forma de codificar